Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero compartilhar com você Romanos 12, versículo 2. A palavra diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero ler aqui também uma tradução na linguagem de hoje para você entender onde começa a nossa mudança, a nossa transformação. Então, aqui na linguagem de hoje diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, a mudança, ela começa na nossa mente, na nossa escolha, na nossa decisão de querer mudar o nosso viver, mudar o nosso proceder, de deixar Deus no controle de tudo. Renovar a nossa mente nada mais do que nós sairmos do nosso passado. Tem pessoas que vivem presas no seu passado, nas coisas que já passaram, naquilo que perderam, naquilo que aconteceu. E eu estava fazendo um estudo antes ali, e eu quero ler uma frase para você que diz assim: não é o meu passado que torna quem eu sou, mas como eu reajo a ele que faz eu ser quem eu sou. Então, não é o que você viveu que torna quem você é, mas como você reage àquilo que você viveu, àquilo que você passou. Na psicanálise, nós usamos o termo ressignificar, ou seja, mudar, né? Sair daquele estágio, sair daquilo, abandonar aquilo que te aprisiona, que te bloqueia, que te deixa, que te impede de viver a boa e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos deixar que Deus nos renove, que Deus nos transforme. A mudança, ela ocorre de dentro para fora. Então nós devemos transformar o nosso interior com a palavra de Deus, para que nós possamos viver a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Como diz aqui, eu vou ler novamente: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, para que assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou seja, é uma completa mudança, não é pela metade. Então nós precisamos abandonar as coisas velhas. No momento em que nós aceitamos Jesus, a palavra diz que eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então, se você quer viver em novidade de vida, se você quer viver a boa vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa se desprender das coisas do passado, das coisas velhas e viver o novo, o algo novo, renovar a tua mente, tirar da tua mente, do teu coração, aquilo que te fez mal, aquilo que te oprimiu, ou aquilo que te oprime, aquilo que te causa algum mal. Você precisa deixar Deus renovar, Deus transformar o teu entendimento, a tua mente. Ela precisa ser trabalhada, transformada, renovada, para que você viva aquilo que é bom e perfeito e agradável a Ele. Você só vai conseguir viver isso
no momento em que você se desprender das coisas velhas, das coisas que te aprisionam. Você precisa viver o novo, andar em novidade de vida. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra diz que Deus lança no mar do esquecimento e não torna a pescar nele novamente. Só que o diabo, ele tenta, lançar os dardinhos. Aonde em Efésios fala dos dardos inflamados do maligno, é isso. Ele lança os dardinhos na mente, que a nossa mente é o alvo, né? Porque quando a palavra fala, em todo tempo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida, o coração aqui na Bíblia, muitas vezes, aqui não fala da emoção, mas da nossa memória, da nossa mente. Então nós precisamos entender que a nossa mente é o nosso campo de batalha espiritual. E ela vai ser atacada, bombardeada, por mísseizinhos, por dardinhos, aonde o diabo vai tentar fazer a pessoa voltar ao seu passado, voltar àquilo que a machucou, aquilo que a magoou, aquilo que a feriu, fazendo com que assim ela volte sempre a pescar, voltar lá atrás. Como é que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo se você está sempre pescando, voltando? Se a palavra diz que Deus lançou lá e não busca mais, por que você tem que viver buscando lá atrás, abrindo o baúzinho e vivendo das coisas velhas? Tudo se fez novo. Então o passado fica lá atrás. Se tem coisas que você precisa resolver, que você precisa ser curado, você precisa colocar isso para Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor me cure nesta área. A minha vida sentimental, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eu passei por um abuso, eu passei por um abuso psicológico, eu cresci ouvindo palavras depreciativas, então é isso que você tem que colocar diante de Deus. O que te feriu? O que está te impedindo de correr, como Paulo disse, corrias bem? Por que parou? O que te impediu? Então tem pessoas que estão impedidas de correr a carreira que lhes é proposta. Por quê? Tem um bloqueio. Tem algo que está travando, paralisando ela ali. E ela não está conseguindo viver aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. A nossa mente, a nossa mudança, tem que ser completa na nossa mente, no nosso coração. Quando nós mudarmos a nossa maneira de pensar, quando você parar de se vitimizar e olhar para você como uma pessoa vitoriosa, porque a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. No momento em que você olhar para você e olhar para a cruz e ver o que Jesus fez, a forma como ele te comprou, a forma como ele te resgatou, a forma como você tem acesso à salvação, ao trono de Deus, você muda o teu entendimento. Então você precisa olhar para o sacrifício da cruz, olhar para aquilo que Jesus passou. Jesus, ele foi firme, seguiu o seu objetivo, aquilo que lhe foi enviado, aquilo que lhe foi proposto, ele veio e cumpriu. Então, se nós não estamos fazendo e nós não estamos vivendo aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável a Deus, algo está errado. Se você não está usufruindo do melhor desta terra, é porque algo está errado. Então, reflita, faça uma autoanálise. A mesma coisa, vou usar um exemplo. Você vai ao médico. O médico vai te alertar para alguma coisa. Para de comer açúcar, para com a gordura, para com isso,
para com aquilo. O médico vai te dando os alertas. Se você não parar com isso, daqui mais um tempo vai acontecer isso. E muitas vezes as pessoas não dão ouvidos ao que o médico está falando, continuam exagerando, até que se torna um problema. Se o médico estava alertando, era uma prevenção para que aquilo não viesse ocorrer. E assim é o Espírito Santo. Ele nos alerta. Não faz assim, não vai aí, muda. E a pessoa não quer mudar, continua indo na direção errada, fazendo as coisas erradas, continua se frustrando. E daí ela se frustra e ela culpa a Deus. Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, porque Deus. Só que ela ainda não entendeu que ela precisa aceitar esta mudança. Ela precisa aceitar a transformação completa. Quando Paulo disse aqui, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Porque as pessoas do mundo, muitas vezes, elas estão conformadas com tudo. Com a situação horrível que estão vivendo, com uma situação difícil que estão passando, elas se conformam com um diagnóstico que elas recebem, elas se conformam com uma vida miserável que estão levando, elas vivem num conformismo, num achismo e não se deixam mudar por completo. Tem pessoas que têm uma mente tão cauterizada de que as coisas não são para elas, que a gente tenta falar, você é merecedor, você vai conseguir, você vai vencer, mas ela não consegue se convencer disso, porque a mente dela está tão consolidada com coisas negativas e palavras depreciativas que ela ouviu no decorrer da sua vida, de que ela não seria nada, de que ela não ia vencer, de que ela não iria fazer uma faculdade, de que ela não conseguiria isso, ela não ia ter esse emprego, porque isso, ela viveu uma vida inteira ouvindo isso desde pequeno, que ela não presta, que ela é burra, que você não aprende, porque você é isso. Ela passou uma vida inteira ouvindo essas palavras. Assim como a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, muitas pessoas, quando emprestam os ouvidos para Satanás e ouvem estas palavras e deixam isso enraizar na mente e se consolidar no coração, elas se convencem disso. Elas creem nisso e não conseguem mudar. Mas isso só é possível no momento em que você ouvir a palavra, que você entender que você tem valor, que o Espírito Santo se move em você, que você foi comprado por um alto preço, que Jesus te ama. Quando você se convencer disso, aí você vai viver aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Mas você precisa ter esse entendimento de que você foi comprado por bom preço, como diz a palavra. Nós fomos comprados por um alto preço. Um inocente teve que morrer numa cruz, teve que ser chicoteado, pisado, humilhado, para levar minha culpa, minha dor, o meu pecado, o seu pecado, a sua culpa, a sua dor. Quando você entender isso, que Jesus fez isso por você, você vai entender que você tem o valor, muito valor, que você precisa ressignificar a tua vida, que você precisa mudar a tua mente, de que você é merecedor, de que você tem valor, de que você é capaz de estudar, que você é capaz de concluir um ensino médio, que você é capaz de fazer uma faculdade, de que você é capaz de ter um bom emprego, de fazer um curso técnico. Você é capaz. Não se esqueça que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Se você for olhar para os discípulos de Jesus,
Pedro era um homem que não sabia ler nem escrever. A palavra diz que ele era indouto. E numa pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. É o Espírito Santo que capacita. Não é nós. Nós não somos capazes por nós mesmos, como diz a palavra, nossa capacidade vem de Deus. Então você tem valor, você tem dom, você tem talento. Deus te deu, Deus deu para todos nós. Então não viva mais nessas mentiras do diabo. Mude o teu pensamento, mude o teu pensar. Muitas pessoas, para terem a consciência, elas precisam levar um choque. Um exemplo novamente, se você for um médico, tá? E o doutor dizer para você assim, ó, se você não parar de comer fritura, se você não parar com a gordura, com o doce, com isso, com aquilo, você vai infartar e você vai morrer. Pronto. A pessoa precisou levar aquele choque, aí vai vir a consciência dela que ela precisa parar com os maus hábitos alimentares, que ela precisa fazer exercícios físicos, que ela precisa perder peso. Aí ela vai ter que voltar, refletir de que forma ela está. Como é que a saúde dela chegou nesse ponto, nesse estado? Infelizmente, às vezes tem pessoas que passam por isso. Chegaram num nível extremo que quando elas foram ao médico, elas ouviram isso e precisaram, assim elas se conscientizaram. Se eu quiser viver, eu vou ter que mudar. E assim é com a palavra de Deus. Se eu quiser viver este melhor que Deus tem para mim, eu preciso mudar o meu entendimento, o meu pensamento, as minhas atitudes, as minhas escolhas. Eu preciso mudar para viver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que é bom e é agradável a Ele. E às vezes a pessoa ainda não está vivendo isso porque, infelizmente, ela está presa no passado. Ela está deixando o passado dela definir quem ela é. Uma pessoa amargurada, rancorosa, magoada, ressentida. E como é que essa pessoa quer viver aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus se ela não muda? Então você precisa mudar. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Não viver como as pessoas deste mundo. Infelizmente tem pessoas que, quando o médico fala uma coisa dessas, ela pensa assim, eu vou morrer mesmo? Para que eu vou me cuidar? Mas quando a pessoa toma consciência, ela pensa, opa, eu fiz tudo errado até aqui. Eu preciso mudar. E é assim, gente, que nós precisamos mudar mediante a palavra de Deus. Ressignificar a nossa vida. Nos curar de traumas, abandono, rejeição, traição. Procure uma psicóloga, uma terapeuta, procure ajuda, converse com o teu pastor, com a tua pastora, com um líder. Peça ajuda. Cure essas feridas da tua alma. Ressignifique. Saia do passado, do calabouço, da prisão. Abandone o que está te aprisionando. Mude. Que aquilo que você viveu de ruim sirva de testemunho para ajudar outras pessoas. A pregadora Joyce Meyer, ela diz assim, faça da tua bagunça algo que vai ajudar os outros. Ou seja, aquilo de ruim que ela viveu lá atrás no passado, ela usou para ajudar outras pessoas, outras mulheres. Então,
imagina, ela foi abusada pelo pai, ela se converteu, ganhou o pai para Jesus, batizou o pai dela. Então ela não viveu uma vida amargurada, ressentida porque o meu pai fez isso, porque o meu pai, ela não viveu aquilo ali. Ela saiu daquela situação. Ela ressignificou a vida dela e ainda ganhou o pai dela para Jesus. Então olha a diferença. Não é fácil, não é. Você acha que foi fácil para ela? Não foi. Mas quando ela teve esse conhecimento aqui da palavra, quando ela mudou o entendimento dela, quando ela abandonou o passado dela e começou a viver isso aqui que Deus tinha para a vida dela, tudo mudou, tudo se fez novo na vida dela. E olha a mulher que ela é. Então é isso que você precisa viver e crer. Então guarda esta palavra no teu coração, reflita nela. Mude as tuas atitudes, mude o teu pensamento, seja curado. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas ressignifiquem as suas vidas, que elas deem um novo rumo, um novo sentido para a sua vida e que elas vivam, Pai, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ti. Que elas estejam a sua mente renovada, as suas vidas transformadas, que elas vivam em novidade de vida verdadeiramente, Pai. Que elas sejam abençoadas, que elas se sintam amadas, acolhidas, que elas se sejam adotadas por Ti, Pai. Aquele que foi rejeitado, abandonado, que receba o Teu abraço, o Teu conforto, porque o Senhor é o Pai presente. A tua palavra diz que pode uma mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor nunca nos abandona. Que esta pessoa, Pai, receba esse amor, esse abraço, esse afago e que ela se sinta amada e valorizada pelo sacrifício da cruz que Jesus fez. Que ela mude a sua história, que ela mude a sua vida, o seu pensamento. E que a obra seja concluída na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento. Que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.